pessoas que vocês querem que sejam ouvidas. Então, segunda-feira, até às 9h30, é o prazo para que os vereadores informem quem querem que seja ouvido nessa comissão. E na sexta-feira, às 9h30, então, inicia a oitiva e vão ser 3 pessoas por reunião. Esses documentos aqui são... Isso aí já temos isso aí já no nosso cronograma de atividade. Tá? É somente a gravação, né? Não a transmissão. E a CPI fica aberta ao público, aos assessores, enfim, a todos, fica aberta? Dentro dos limites, eu não vejo por que não. Questão de ordem, senhor secretário. Os participantes dessa comissão, tá? Eu tenho um documento aqui que assinamos todos, ficam designados os seguintes vereadores para a sua composição. Vereador Aquiles Pires, vereador Dagberto Reis, vereador Elcio Avienes, vereadora Eva Coelho, vereador Felipe Coelho, vereador Gilber Gisler, vereador Giovanni dos Santos, vereador Luiz Eduardo Amaral, vereadora Maria Helena Alves, vereador Romário Paz e vereador Tomás Guilherme. Eu quero fazer uma pergunta, né? Essa é a comissão. Os Sim. demais vereadores devem encaminhar seus questionamentos às suas bancadas. Para é suas isso? bancadas. Não pode participar da discussão, em hipótese nenhuma interferir aqui na nossa reunião, é isso? Sim, o senhor tem esse documento assinado, o senhor pode pedir a juntada. Não, ele está aqui, nós todos temos. Eu só li o nome dos vereadores, porque na última reunião aconteceu do nosso presidente estar sentado aqui, participando quase que diretamente da discussão. Então, para evitar que isso aconteça futuramente, eu quero requerer à senhora, verbalmente, que isso não aconteça mais. E que o vereador que quiser participar da reunião, que direcione suas perguntas para suas bancadas. Já está, essa orientação já foi transmitida. Obrigado. Questão de ordem, dona. As pessoas que a senhora falou que podemos trazer para ser ouvidas, seriam pessoas Que a senhora deseja que esclareça seus questionamentos dentro dos limites da comissão parlamentar, dentro daquilo que está sendo investigado, que são os alimentos. muito obrigada. Então, são 3 por... Só, esse é o assunto dessa comissão parlamentar, alimentos. E o álcool gel, os alimentos que foram encontrados... Sim, eu entendi. Quer dizer, então, que no caso, se eu quisesse trazer, eu poderia trazer 3 pessoas para ser ouvida. A senhora tem que relacionar essas pessoas. Segunda-feira, até às 9h30, a senhora tem que entregar para a secretária da comissão, a Carol, para que seja examinado e convocado. Obrigada. Presidente, salvo tenha mudado, tenha sido alterado alguma coisa em CPI, eu já participei de 2 já. Os vereadores podem, no momento em que fazem as suas manifestações aqui, eles já podem apresentar nome já. Não há necessidade de se fazer na segunda-feira, de ser encaminhado documento. Os vereadores já podem encaminhar durante a CPI, eles podem encaminhar os nomes de pessoas que têm que ser ouvidas. Relator também, claro, até segunda-feira, às 9h30. Bom, então dá certo. Bom, então é o seguinte, assim, tem aqui um calhamaço de documentos, né, que são respostas que foram enviadas pelo Executivo Municipal, que a gente vai citar aqui, eu não vou fazer a leitura de todos, porque já está, inclusive, no grupo do WhatsApp. Eu também quero aproveitar para sugerir também que o grupo do WhatsApp ali, Carol, que ele fique aberto, ele está somente o administrador manifesta ali, e que o grupo seja aberto aí para os vereadores poderem. A gente deixou assim justamente para só passar documentos e informações de reuniões aqui. Mas os vereadores vão questionar a respeito. Reuniões para questionamento é aqui, ó, no plenário. Tá? É? Não é no grupo do WhatsApp. É só informações, não é reunião. Assim,
Esse grupo é para envio de documentos, manifestações, seja ela qual for, que se faça neste momento, né? Por quê? Porque senão, daqui a pouco, os vereadores vão começar a expor as suas vontades Tá bem. Tá bem. E aí vai ficar ali o meu expondo intuito era já... questionamentos. O meu intuito era sobre questionamentos, mas tudo bem. Vamos lá, então. Vamos lá. Mudando as coisas com relação à CPI. O documento que foi enviado ao Executivo Municipal, ele questionava desde março de 2020 para que fossem informados os procedimentos licitatórios que foram realizados, inclusive eventuais dispensas e inexigibilidade para aquisição de alimentos que se encontravam para distribuição junto à Secretaria de Assistência Social, com a informação do respectivo número de processos e valores de compras, assim como fossem informados gestor fiscal e gestor de contratos. Este foi respondido. Agora eu tenho que achar aqui, Carol, me socorre aqui, Carol. Aonde que está essa resposta aqui? Esse questionamento ele foi respondido. O documento os questionamentos já foram enviados para os vereadores, têm os questionamentos e também possuem a resposta a esses questionamentos. O que eu gostaria aqui, para me facilitar a minha leitura, Carol, se possível, é que colocasse na ordem aqui, tu e o Chico, colocasse na ordem aqui dos questionamentos que foram feitos, que foram respondidos. Senão... Vereadora, aqui, ó, se o senhor for ler o primeiro memorando, o senhor vai ver que a resposta número 1 está aqui, a resposta número 2, a número 3, a número 7, a número 8, a número 12, a número 13, e aqui tem também a número 17. E aí vai indo, depois a questão documental. Os documentos vieram para responder algumas questões. Tá certo, então. Então eu vou ler um a um e apresentar as respostas que foram encaminhadas com os respectivos documentos, então. Com relação a esse que desde março, para que sejam informados os procedimentos licitatórios que foram realizados, inclusive eventuais dispensas. Então a resposta que veio do Executivo é a seguinte: constam os seguintes procedimentos licitatórios: requisição 34/2020 para aquisição de cestas básicas para o combate ao Covid-19, cestas básicas embaladas de alimentos para distribuição de cestas básicas benefícios eventuais, gestor do contrato Lauro Bincel, fiscal de contrato Valmir Rosa Silva, quantidade 2.000, valor unitário 90,61, valor total 181.220, cestas para público-alvo idoso, quantidade 1.206. Há procedimentos licitatórios em andamento neste ano de 2021, porém, ainda encontram-se no setor de licitações e contratos da Secretaria da Fazenda, passando pelos trâmites legais para sua efetivação, ou seja, no corrente ano ainda não foi contratada a aquisição de alimentos pela Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social. Outro questionamento que foi encaminhado: uma vez sendo os alimentos entregues junto à Secretaria de Assistência Social, quais os trâmites até a efetiva entrega à população necessitada, informando-se ainda quem é responsável pela conferência do estoque e controle da validade dos produtos. A resposta do Executivo: realizado o procedimento licitatório, os alimentos são conferidos em conformidade com a nota fiscal, dando entrada no setor de estoque. Não tendo sido realizada nenhuma compra até o presente momento, as cestas básicas que chegam nessa secretaria também são remetidas ao estoque. Após esse procedimento, as cestas ficam à disposição das famílias credenciadas para recebimento, que através da verificação da documentação e liberação pelo técnico responsável, assistente social, é realizada a entrega mediante a assinatura pelo recebimento. Ressalta-se que os alimentos enviados para o albergue municipal e a Casa do Bem são feitos através de pedido e entregue mediante a assinatura dos respectivos responsáveis. Em relação às doações feitas pela comunidade, é feito um termo devidamente assinado pelo doador e pelo recebedor, tudo devidamente documentado no tocante à data de janeiro de 2021 até a presente data. No ano de 2020, haviam 2 servidores responsáveis pelo almoxarifado, sendo um estatutário e um cargo em comissão, além de um estagiário que era responsável pelo controle da validade dos produtos. No ano de 2021, os responsáveis pelo setor são Alex Michael de Lima Felizardo e Esther Lia Pereira Torres, além de um estagiário. Questionamento número 13, encaminhado por esta comissão
para a Prefeitura Municipal Secretaria de Assistência Social. Em virtude dos fatos objetos da CPI, foi determinada a abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos e responsabilidades. Em caso positivo, enviar a portaria ou instrumento equivalente com a nomeação dos servidores designados e prazo estipulado para o encerramento dos trabalhos. Foram instauradas 2 sindicâncias, sob os números 210 e 211, conforme documentação em anexo. Durante o período de transição, não foram atendidos os pedidos de relatórios solicitados, sendo repassada apenas a informação genérica de que existiam alimentos em estoque, conforme se demonstra através do relatório de transição da pasta. Logo na primeira semana da nova gestão, verificou-se uma grande quantidade de alimentos já vencidos e outra com data de vencimento próxima, conforme descrito no relatório de descarte de alimentos, que apurou cerca de 1.086,61 quilos de alimentos que estavam já vencidos ou impróprios para o consumo. Quanto aos alimentos com data de vencimento próxima, a Secretaria iniciou um procedimento emergencial de distribuição de cestas de alimentos, tanto que em 3 meses de gestão foram doados aproximadamente 7 toneladas. Os responsáveis pelo controle foram os servidores Esther Lia Torres e Alex Michael de Lima Felizardo. Depois, não foi respondida, é isto, né, Carol? A pergunta número 4 não foi respondida. Aí da 4 e nem a 5, né? 4 e nem a 5 não foi respondida. A 5 foi parcialmente, né? E a 6 nós não temos a resposta da 6 aqui também na sequência. Temos a 7 aqui. A 6 também não tem a resposta. A pergunta número 7 era informar durante quanto tempo a equipe de transição realizou trabalhos e acompanhamentos junto à Secretaria de Assistência Social e quais os nomes dos membros indicados pelo atual governo para tal. A equipe responsável pelo setor de almoxarifado ficou 7 dias observando o funcionamento, sem intervir no mesmo, haja vista a justificativa da necessidade dos então titulares da pasta em realizarem o balanço, que foi entregue apenas no dia 30 de dezembro de 2020, conforme o documento incluso. A transição foi realizada durante o mês de dezembro de 2020 pela atual secretária da pasta, em anexo se junta ao relatório de transição, onde se enfatiza a falta de controle de estoque. Pergunta número 8. Requer acesso ao HD ou mídia correspondente sem alteração do sistema de controle de almoxarifado desde março de 2020 até março de 2021. Não há nenhum tipo de mídia de controle do almoxarifado. O controle da gestão passada era realizado em papéis soltos, escritos à mão, sem nenhuma formalidade, prejudicando qualquer tipo de organização da gestão atual. A informatização do almoxarifado teve início em fevereiro de 2021, porém não chegou a ser efetivada em razão da falta de material para a devida aplicação, tendo em vista que seria utilizado um computador doado de outro setor, que acabou não funcionando como esperado. Atualmente está sendo providenciada a informatização através de um projeto piloto a ser realizado pelo DTI da Prefeitura para os setores de estoque e patrimônio. A listagem com a relação de famílias contempladas está em anexo. Todas as famílias cadastradas que solicitam o recebimento da cesta básica estão sendo contempladas na medida de suas necessidades, não havendo nenhuma família desatendida nem mesmo registro administrativo de reclamação em relação à eventual ausência de distribuição de alimentos a quem de direito possua. De janeiro a março de 2021, foram distribuídas 2.366 cestas básicas. Não está contabilizado aqui o mês de abril de 2021. De junho de 2020 até dezembro de 2020, foram distribuídas 2.499 cestas básicas. Ressalta-se que não foram encontrados registros anteriores a junho de 2020. Resposta a questionamento número 12. Registro e protocolo de denúncia ou registro de ocorrência relativo aos alimentos desde março de 2020 até hoje, se houve no âmbito da administração municipal. Há relatórios expedidos pela transição do governo, bem como sindicâncias que foram abertas para a apuração dos fatos. Logo nos primeiros dias da gestão, foi constatada a irregularidade do almoxarifado no tocante ao armazenamento dos alimentos que ali estavam estocados. No relatório de transição do governo, a secretária informou que os alimentos estavam sem o devido registro de entrada e saída, agravando assim a situação do controle do estoque. Houve uma ocorrência grave junto à Casa do Bem, devidamente informada no relatório de estoque da secretaria, juntado em anexo. Na descrição dos fatos, a cozinheira declarou que os alimentos enviados estavam impróprios para consumo, possuindo larvas.
Por esse motivo, foi feita a vistoria de todo o estoque da Secretaria e constatou-se várias irregularidades, tais como alimentos vencidos com data de validade raspada, sem armazenamento adequado. Todos os alimentos impróprios para consumo foram devidamente descartados. Questionamento número 13. Se houve solicitação de outras secretarias, autarquias ou órgãos de governo, incluindo o Hospital Santa Casa, de itens do almoxarifado da assistência social. Não havia nenhum tipo de controle do almoxarifado no ano de 2020, por esse motivo não há registro de solicitação de secretarias neste período. Ressalta-se que nessa gestão foi instalado um aparelho de ar-condicionado para melhor acondicionar os alimentos. Da mesma forma, os alimentos estão devidamente alocados a 30 centímetros do solo, evitando qualquer risco de umidade. Além disso, estão sendo construídas novas prateleiras de armazenamento, melhorando assim o acondicionamento dos produtos. Informa ainda os nomes dos servidores que deverão ser intimados para depoimento na presente CPI, sendo eles Esther Lia Pereira Torres, Alex Michael de Lima Felizardo, Julimara Cavaleiro Pires e Mara Cristina Libanês de Souza. Gabriele dos Santos Fernandes, secretária municipal de Assistência e Inclusão Social. Desculpe, mas não posso deixar de não comentar aqui o absurdo, né? Quem decide quem vai ser chamado nesta CPI são os vereadores que fazem parte da CPI e não a secretária de Assistência Social. Agora são os documentos. A número 6 tem um relatório aqui. Tá bem, a número 6 tem um relatório, então, deixa eu só pegar aqui, eu estava bem embaixo. Só me passa então a número 6 aqui para nós colocar a resposta da número 6, então. E... Relatório de transição mexe com. Aqui, ó. Relatório de gestão. Tá, a questão de número 6 era a seguinte: a atual gestão, ao assumir, fez alguma espécie de controle dos alimentos, especificamente quanto ao vencimento? Em caso positivo, indicar o nome do responsável, considerando inclusive que houve transição de governo. E aí foi apresentado o responsável Lauro Bincel, né, e as atribuições, o orçamento estimado e também o recurso especial Covid, aonde foi aplicado, né, e esse documento também já está à disposição dos vereadores, está no WhatsApp, no grupo de WhatsApp dos vereadores, então. Tá bem? Então tem todas as informações com relação ao albergue, centro de referência de assistência social, e está aqui com o nome da secretária Gabriele dos Santos Fernandes, mas eu quero aqui ressaltar que o documento não tem a assinatura da secretária. A maioria dos documentos não tem assinatura. Aqui, ó, vereador. O relatório de estoque e o relatório de cestas básicas mensais, ó, que eles distribuem. Também foi encaminhado o relatório de estoque da Secretaria Municipal de Assistência Social com o relatório mensal, né, com as quantidades, para onde foi, né, então todos os alimentos aí para aonde foram encaminhados e também para as pessoas que foram encaminhados, tudo isso mês a mês, né. Então está aqui este relatório também encaminhado e esse tem a assinatura da secretária Gabriele aqui no início do relatório. Aqui um controle de estoque com data de 12 de abril. Controle de estoque com data de 12 de abril, esse é com relação ao estoque atual, né? Então também está aí no grupo de WhatsApp aí o controle de estoque, aquilo que tem para ser doado para a população de Santana do Livramento. E aqui as duas portarias das sindicâncias abertas. Portarias da sindicância, Comissão de Sindicância, portaria 508/2019, as pessoas que são membros da sindicância, Tiago Zamerlan Alvarez, Márcio Goulart Martins e Leonardo da Costa Bustamante da Conceição. Aqui são contratos e requisições de compras de alimentos da Secretaria Municipal. Também os contratos e requisições de compras feitos pela Secretaria no período de março de 2020 até a presente data. E aqui, ó, dois memorandos foram anexados ao final com solicitação dos alimentos vencidos, ó. Um da ASPA, Rita Sem Censura, e o outro dessa Rita Solidária.
Também 2 documentos solicitando o material, foram anexados à solicitação da Câmara de Vereadores, da comissão, solicitando os alimentos vencidos, né, do Refúgio de Animais, o Elitas Solidárias, recebido pela secretária e assinado pela senhora Mariana Jauregui, responsável pelo Elita Solidária. E também um documento da Associação Santarense de Proteção aos Animais da ASPA, em nome da presidente da ASPA, Rafaela Araújo Larranhaga, sem assinatura. O outro está assinado, a presidente. O que mais nós temos? Eram esses os documentos que estão, então, todos disponíveis aos vereadores para que possam imprimir, aqueles que desejarem, para o estudo no grupo do WhatsApp. Quiserem mais alguma leitura, mais alguma informação aqui dos documentos. E tem aí os que não foram enviados, senhora presidente. O questionamento de número 4, uma vez encerrada eventual sindicância ou processo administrativo disciplinar, que a cópia seja encaminhada para essa comissão independente de nova solicitação. Esse aguarda aí, porque não foi concluído ainda, né? E o outro 5, que seja enviado cópia do cadastro e distribuição, relatório mensal de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e 1º de janeiro de 2021 até a presente data, que foi esse que nós lemos agora. Foi parcial porque não vieram todas as informações. Não vieram todas as informações neste, de número 5. Então nós vamos ter que refazer esse pedido aí. O 9 também não veio resposta. Número 9. Qual a quantidade, como foi distribuído e a data de recebimento das cestas básicas doadas pela comunidade palestina? Não tem resposta. Algum outro que não tenha resposta, Carol? O 15 não veio resposta. O 15, em relação aos alimentos vencidos, objeto da denúncia, como ocorreu e qual o destino do descarte dos alimentos com data de validade vencida. E o 16 também não? O 16 veio. O 15. Já quero de antemão, então, solicitar que a gente refaça esses questionamentos dessas perguntas que não foram respondidas. Senhores vereadores, algum questionamento sobre a documentação enviada e o requerimento, algum requerimento que queiram fazer? Ou já apresentar nome de pessoas para serem ouvidas? Só uma pergunta, senhora presidente. Eu havia feito uma pergunta sobre doações, uma possível doação da empresa São João, da farmácia São João. Não foi feita essa pergunta, né? Só tem da comunidade palestina aqui. Pode ser feita novamente, por favor? Pode. Do senhor Brair. Na verdade, eu gostaria de enviar, se eles têm algum recebimento, data, quanto recebeu, quem recebeu. Isso. Foi um caminhão. Eu tenho uma vaga lembrança de que havia um questionamento sobre esse fato. Mas vamos enviar, vereador. Senhora presidente, eu gostaria de incluir para as oitivas que sejam chamados a depor nesta comissão o ex-secretário de Assistência Social, Lauro Bincel, e também a secretária Gabriele, que sejam chamados aí para responder os questionamentos dos vereadores. São 2 nomes que eu já quero apresentar aqui para ser incluído para oitivas. Exato, pois o Rafael foi secretário também, né? Incluindo também o ex-secretário Rafael Castro. E eu não lembro o nome da assessora dele, também foi secretária após a saída dele. Né? Tá certo. Não, se foi secretário no período que seja, sim. Mais algum questionamento, vereadores?
A senhora Carla Saraiva também foi secretária, se eu não me engano, no mesmo Eu tenho a período. impressão que a Carla foi antes desse Foi antes? período. É, só se foi no período que ela Me seja, parece que a Carla foi no começo, foi nos primeiros meses de governo. Não entrou no período Não de... está no período não está no investigado, período de março a março, março. vereador, não está. Aí retiro essa, então. A Carla não, porque ela não foi secretária no período. A Carla Saraiva, eu acredito que ela trabalhou nesse período, pessoal. Ela trabalhou. Então que seja verificado, É, então, se que seja trabalhou no período de verificado, março, seria- aí seja chamado. Seria interessante chamá-la também. Vamos combinar que vão ser 3 por manhã, né? Sim, já. Vou refazer então, vereadores. Eu peço que não haja comunicação externa, já que se foi levantado, né, que não podemos ter comunicação externa com os vereadores para evitar. Vamos combinar então, reforçar. Então, até segunda-feira às 9h30, a juntada de quem vocês querem que seja ouvido. Tá? Sexta-feira começam, então, as oitivas. Acho que deve começar pelos secretários. Não sei se vocês concordam. Podemos fazer uma reunião extra, será chamado no grupo, para que a gente decida. Para que a gente decida a ordem de chamamento das pessoas que querem ser ouvidas, tá? Pode ser? Isto. Eu gostaria de sugerir que isso já Porque aí a fosse gente feito já vai ter agora, todos já, os senhora nomes, né? presidente. Que isso já fosse feito agora. Nós temos prazo para Mas essa. o vereador, eu mesmo quero ouvir pessoas, só que eu não tenho o nome da pessoa nesse momento. Eu gostaria quero de que ter seja o ouvido. final Nós de já semana para estudar o apresentamos alguns projeto. nomes. Esses nomes poderiam já ser ouvidos, já poderia já sair daqui o horário definido para essas pessoas serem ouvidas. E aí depois os outros nomes que forem surgindo vão entrando aí, vão sendo chamados. Bom, vereadores, nos reunimos terça-feira para ver a ordem das pessoas, a ordem, até porque, primeiro vindo os secretários, vai nos dar subsídio até para chamar outras pessoas. Então, eu acho justo que no primeiro dia seja ouvido os secretários. Só que o quê? Nós tivemos, no mínimo, 4 a 5 secretários nesse período aí, né? Mas os mais importantes seria o Víncel e a secretária atual. Eu acho que, porque é o maior tempo, né, de trabalho desses 2 secretários. Agora, sei se algum vereador quer outra informação, pretende outra. Gostaria de ouvir todos que tiveram no período, se teve um dia. Sim, mas é que são 3 por dia, vereador. E como tá, a 3 gente por já dia. está, Tá. o vereador... Aí sim, tudo bem. O vereador sugeriu que hoje já saia daqui o nome de 3 pessoas para ser ouvido já na sexta, e nós não tivemos só 3. Sim, questão de... Só nesse momento aqui a gente lembrou de 2, 5. 5. Mas vai se manter Senhora presidente, eu gostaria de insistir, gostaria que a senhora se levasse aos demais membros da comissão se entenderem dessa forma, que já se defina, já que já se colocou aqui os nomes aqui. Eu acredito que não há necessidade de uma reunião na terça-feira. Nós já podemos decidir aqui, até para que esse documento saia com tempo hábil, para que as pessoas possam estar aqui na sexta-feira. Já se tem um entendimento claro aí de que os 2 principais secretários são aqueles que tiveram maior tempo, né? Isso é claro para todos aí. Que já fossem incluídos lá a secretária Gabriela, que é a secretária atual, e o secretário Binso. E de repente fosse colocado aí o secretário Rafael, que eu acho que teve um tempo maior, e depois então seja ouvida a secretária Carla, se tiver que ter sido ouvida, também a secretária, a moça que é assessora do... Então, se já decidirem agora, já fica definidas essas oitivas, já facilita inclusive o trabalho da secretaria. A secretaria já pode fazer a convocação. Mesmo assim, o prazo para colocar mais nomes vai até segunda às sim. 9h30. Tá, beleza, tranquilo. Vereadores, Aí eu sou favorável à sugestão do Dagberto. Era isso que estava sendo colocado. Só que igual eu vou manter a reunião para terça-feira, porque até terça-feira teremos outros nomes para serem ouvidos, porque até segunda às 9h30, então, os vereadores vão colocar os nomes. Então, eu já vou deixar aqui marcado para as 9h30. Não,
Terça tem sessão. Às 11 horas, então, porque já estaremos todos aqui para apresentar para todos os vereadores, mesmo que vai estar no grupo, já o nome das pessoas que foram indicadas, para que juntos cheguemos à conclusão de quem são os outros 3, e aí sucessivamente, dentro de prioridades de esclarecimentos de cada um. Certo? Sim, aí tem que passar o nome dos responsáveis pelos almoxerifados. Inclusive, é um dos nomes que... Não, do governo PDT. Não. Aí estão os nomes da... Que não, ela não tem que solicitar. Quem tem que solicitar são os vereadores. Os vereadores podem refazer isto. Qual o nome que foi solicitado? Por enquanto foi 3 vereadores, né? 3 secretários, né? Sim. Sim, o questionamento foi enviado. Eles colocaram, pelo que se vê aqui, essas pessoas que ela já disse que quer que seja ouvida, e ela não tem que dizer isso. Quem tem que dizer os vereadores, provavelmente algum vereador vai querer ouvir essas pessoas, é claro, não é só que são os vereadores que têm que fazer, colocar o nome dessas pessoas, se entenderem que é necessário que elas sejam ouvidas. E não a secretária, é isso que está se falando, né? E, por enquanto, nenhum vereador ainda colocou o nome de nenhuma delas, né? Provavelmente virá. Provavelmente virá. Então, algum questionamento? Tá certo, então? Segunda-feira, 9h30, terça-feira, às 11h, reunião para colocar para os vereadores e juntos nós fazermos a ordem de convocação, 3 por reunião. Não havendo mais nada a tratar, então, dou por encerrado esta reunião da comissão. Melhorou.